Então, professor, você já precisou escrever um relatório para investigação, para hipótese diagnóstica, para apoiar a área da saúde que solicitou sobre um aluno seu que está em investigação para autismo? Isso já aconteceu? O que colocar nesse relatório? Como fazer esse relatório? Como realmente apoiar este aluno, a área da saúde que está solicitando e essa família que está intermediando todas essas coisas? Bom, fica nesse vídeo que eu vou te falar ponto por ponto e vou te ajudar de forma até material, realmente, né? Como preparar aí um relatório para apoiar esse aluno. Fica comigo. Seja muito bem-vindo, eu sou a professora Juliana Bezerra, especialista em educação especial, educação bilíngue de surdos também, com foco aí na formação de professores e mestrado em políticas sociais. Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre relatório, sabe aquele aluno que tem uma hipótese diagnóstica, aquele aluno que tem características, né, e está sob investigação lá da saúde. E alguém, né, fala para você, professor, precisa escrever um relatório. O que colocar nesse relatório? Lembrando o seguinte, nós somos da área da educação. Então, qual vai ser o nosso olhar? O que nós vamos colocar nesse relatório? O que realmente é importante lá para o terapeuta, para o psicólogo, para o médico que está acompanhando essa criança e, às vezes, nem foi a área da saúde. É a família que tem uma desconfiança e ela faz o quê? Pede para a escola, porque muitas vezes é o local que essa criança vai, o adolescente vai passar mais tempo. Fala, professor, escreve um relatório, como está o João aqui, que eu preciso levar para o médico, o que nós vamos colocar neste relatório? Lembrando que o nosso fazer é pedagógico, né? Quem faz essa avaliação, ela vem da área da saúde, mas a educação, ela vai compor essa intervenção, ela vai compor essa equipe, né, que vai apoiar ali essa pessoa, essa criança ou esse adolescente, certo? Então, fica comigo, eu vou te mostrar 8 pontos que precisam estar nesse relatório e, com certeza, o 8º é o que não pode faltar de jeito nenhum para você que é professor. Não importa se da educação infantil, do fundamental, 1, 2, lá do médio, não importa. Então, vamos lá. Primeiro ponto já, vamos direto aqui e lembrando, né, este canal aqui é um canal que nós trazemos conteúdos principalmente com foco em comunicação acessível para todos. Se você gosta disso, curte, compartilha para não perder os próximos materiais. Lembrando que, para quem presente, para quem ficar até o final do vídeo, vou te dar aí um apoio realmente aí material para te ajudar a preparar esse relatório. Tá bom? Primeiro ponto que nós precisamos colocar neste relatório, principalmente quando nós falamos das crianças ou dos adolescentes, não importa, é trazer, tá anotando? Então aqui é a aula mesmo, hein? Para você tá aí anotando, mas depois eu vou te ajudar com mais materiais. Primeiro ponto, reciprocidade socioemocional. O que é isso, né? É importante nós colocarmos o quanto essa criança se interessa por outras crianças. Certo? O quanto ela se interessa pelos pares da mesma idade, os adolescentes da mesma idade, o quanto ela não só está junto, mas como partilha com os demais. Um ponto importante lá da educação infantil, dos bebês, gente, para a gente observar, 1 aninho, 12 meses, o quanto ele copia essa outra criança, quanto ele copia ações dos adultos, né? É muito comum as crianças aí, 13 meses, 14 meses, né, 1 ano e meio, que eles copiem muito as ações do adulto. Ações como mexer uma panelinha, ver outro coleguinha sentado, ele corre, senta junto, ele vê todo mundo correndo, ele corre também. Essa reciprocidade socioemocional, o quanto ele se interessa pelo outro, pelos seus pares, e se interessa não só pelo objeto do outro, isso é importante, tá? Ele não se interessa apenas pelo brinquedo que o outro está ali segurando, ele se interessa pela outra criança. Sabe aquela criança pequenininha, às vezes lá da creche, que o amigo chega, ele vira João, e começa a gritar, a chamar o nome do amiguinho, a Bibia chegou, a Carol chegou, né? Então,
Isso é muito importante, o interesse pelo outro, tá? Desde lá dos bebês, desde os pequenos, o quanto ele se interessa pelos seus pares de forma aí genuína, não só pelos objetos. Segundo ponto, que é o foco, tá? Tá anotando, ó. Primeiro, reciprocidade socioemocional. Segundo, comunicação, tá? Foco desse canal é comunicação acessível para todos, tá? Pessoas com necessidades complexas de comunicação, autistas, também comunicação bilíngue, quando nós estamos falando de uma outra esfera, aí nós temos vídeos aqui em playlists separadas, tá? Para educação inclusiva e para educação de surdos são playlists separadas, tá? Para aprendizado da Libra são playlists separadas, mas se inscrevendo no canal você não perde nada, ok? Então, comunicação. Como é a comunicação deste aluno? Quando eu falo comunicação, é para além da fala, certo? Exemplo, né? Essa criança pequena, principalmente na educação infantil, lá na creche, nosso olhar precisa estar muito atento. O quanto ele se comunica, tá? Para além da fala. Não, mas ele ainda está desenvolvendo a fala, é uma criança que está ali com 1 aninho, está chegando a 2, ok. Ele está desenvolvendo essa fala, talvez com palavras ainda um pouco mais soltas, iniciando a formação de algumas frases simples, né? Eu quero água, eu quero biscoito, mas a questão é o quanto ele se comunica. Em especial, gente, 12 meses, 13 meses, 1 aninho e meio, quantos gestos comunicativos essa criança faz? Tchau, e tchau não é só tchau por demanda, dá tchau para o amigo, não, ele vê que o outro está indo embora, ele dá tchau, certo? Mandar beijo, ele vê o amigo, ele chama, tá? Não, com a cabecinha, quando ele não quer. As crianças, bebês, eles iniciam essa comunicação, né? O não, tá? O sim, né? Balançando a cabeça, né? O chamar o outro quando quer colo, tá? Então, essa comunicação, a gente pensa para além da fala, tá? Comunicação é para além da fala. Ah, mas ele é uma criança não verbal. Criança um pouco maior, né? Não verbal. Ok, mas quais são as formas de comunicação? Se você tem dúvidas sobre isso, verbal, não verbal, formas de comunicação, deixa aqui nos comentários que depois a gente pode preparar um outro material sobre isso, ok? Para as crianças maiores, inclusive adolescentes, às vezes verbais, funcionais, mas ele fala, mas ele não comunica, ou comunica pouco. Exemplo, ele está lá na roda dos amigos, todo mundo está falando de um assunto, ele está falando de outro. Ou ele fala, mas ele fala sempre dos mesmos assuntos, né? Da mesma forma, com o mesmo foco de interesse. Então, como é a comunicação deste aluno? Nos maiores, a gente vai observar a questão de ironias, nós vamos observar se ele entende, né, sentido figurado, tá, de algumas questões, se ele entende questões subjetivas dessa comunicação de um texto, né, da fala. Então, a comunicação, ela é um todo, por isso que esse é um tema aí que eu gosto muito, que é o nosso foco aqui de estudo, né, de prática, de pesquisa também. Então, segundo ponto, comunicação. Terceiro ponto, desenvolvimento e manutenção de relacionamentos. O quanto esta criança mantém os relacionamentos. Esse é o terceiro ponto. Como assim? Os pequenos, às vezes ele até brinca, mas ele brinca pouco. Sabe aquela criança que começa a brincar de bola com o outro, de repente, do nada, ele sai e deixa o coleguinha, o parceirinho lá sozinho. O parceiro fica lá, aconteceu. Ele está brincando de pega-pega, do nada ele para de brincar e vai para outra coisa. Ele não tem manutenção desse interesse dos relacionamentos, certo? Adolescentes maiores, muitas vezes, às vezes você está ali no auge da aula explicando alguma coisa, ou de uma conversa mesmo com ele, e muitas vezes ele simplesmente interrompe aquilo e sai, porque deu a hora tal, ele precisa fazer tal coisa. Então, como está a manutenção dos relacionamentos, tá, dessa criança? As crianças pequenas, ele brinca, ele se interessa. As crianças pequenas, eles brincam muito sem brinquedo, certo?
pega-pega, esconde-esconde, de correr, certo? Essa criança, isso é fundamental, gente, dos pequenos. Ele brinca sem brinquedo, ele brinca só pela motivação de estar com o grupo, achou desde os bebezinhos, né? Cadê? Esconder, né? Isso é fundamental, a manutenção dos relacionamentos. Às vezes ele até se interessa pelo outro, mas se interessa pouco e do nada né, interrompe essa interação. Então, terceiro ponto, desenvolvimento e manutenção dos relacionamentos. Quarto ponto, quinto, vão estar relacionados, e o sexto também, vão estar relacionados a padrões restritos e repetitivos. Exemplo, esse aluno tem movimentos motores mais restritos, estereotipados, repetitivos, né? Exemplo, né? Às vezes, para uma criança, né, que está indo em hipótese diagnóstica, eles são bem perceptíveis, né, as crianças pequenas, de movimento com as mãos, às vezes movimento mais corporal, às vezes pular, é aquela criança que está feliz, está eufórica, pula, 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 pula. Isso é um movimento repetitivo. Toda criança pula, isso mesmo. Agora, qual é a diferença para uma criança que está dentro do espectro? Quantidade e intensidade disso, tá? Toda criança pula, as crianças quando estão felizes, vai abrir um brinquedo, um presente, ele até pula, ele fica feliz, mas essa criança às vezes faz isso para tudo, né? Tudo que vai acontecer, ele tem um movimento corporal um pouco mais acentuado, então isso é importante. Quarto ponto. Quinto ponto, rituais. Essa criança tem algum ritual sempre da mesma forma? Exemplo, ele chega todo dia, é o horário do lanche. Só que um dia ele chegou, não vai ser o lanche primeiro, porque vai ter uma festinha, mas ele está muito acostumado com aquele ritual, né? Ou rituais como sentar no mesmo lugar, a mochila do mesmo jeito, os materiais do mesmo jeito. Então, são pontos importantes para nós observarmos, tá? Então, quinto ponto aí, os rituais. Sexto ponto, interesses altamente restritos e fixos, tá? Um hiperfoco mais específico, tá? Como assim? Nesse ponto, é muito importante. Às vezes, as crianças pequenas, né? É muito comum essa criança, né? Ela ter interesses altamente aí, relevantes para letras, números, cores. E algumas pessoas acham isso, olha como ele é inteligente, olha como ele é esperto, ok. Como eu ouvi de falando do sobrinho, né? A tia da criança falando assim, ele é tão inteligente, meu sobrinho, ele tem 5 anos, ele já conta até 1000. Ok, ele conta até 1000. Agora a pergunta é, ele está brincando com as outras crianças? Ele está interagindo, ele está lá na balança, ele está na caixa de areia, ele está se sujando, subindo e descendo com as outras crianças, estão junto com as outras crianças? Porque contar até 1000, né, com 5 anos é algo que demonstra que essa criança tem um interesse altamente, né, mais repetitivo, um hiperfoco maior, um interesse maior em números, às vezes em letras, né? Conheci crianças que com 3 anos, 4 anos, sabia todas as bandeiras dos países. Qual é a utilidade disso nesse cotidiano? Ele sabia as bandeiras, mas ele não respondia bom dia. Se você falasse com ele bom dia, você tinha que lembrar, fala bom dia para fulana, né? Porque ele não tinha essa reciprocidade socioemocional na comunicação, certo? Então, isso é um outro tema que a gente pode abordar, os cuidados que nós devemos ter com os hiperfocos no autismo, né? Porque hiperfoco na educação, gente, ele é porta em tudo, né? Mas é uma porta. Ela pode abrir, nós podemos, a partir do hiperfoco, abrir essa porta para que novas aprendizagens aconteçam ou fechar essa porta para que ele se isole mais ainda. Então, com o professor, ele tem um papel fundamental nisso, certo? Então, isso é um ponto importante para nós termos atenção. Tá? O ponto 6, interesses altamente restritos, né, fixos, com alguns materiais, objetos ou temas, carros, né? Observe, é para além da idade. Os pares têm, mas ele tem muito mais, certo? Sétimo ponto, se ele tem hiper, né, ou hipo, né, reatividade a estímulos sensoriais. Exemplo,
dificuldade com quando a sala tem mais barulho, dificuldade com luz, né? Ele demonstra irritabilidade com sons, ou quando as crianças estão falando mais alto, estão um pouco mais agitadas, ele demonstra dificuldade com atividades com tinta, com outros materiais. Isso é importante, colocar como está essa sensibilidade sensorial dessa criança, como ele reage aos estímulos sensoriais, certo? Um ponto simples. Sabe aquela sala carregada de estímulos, né? Que a criança senta aqui, ela vai ouvir a história, mas tem tanta coisa na parede e ela está ali, perdida, né? O quê? Ela se perde com o excesso de estímulos visuais que muitas vezes se tem ali, e aí, muitas vezes, é aquela criança que tem um painel lindo, mas ela vai na bolinha da florzinha que está no painel, ela vai na letra S, no número 3, né? Lembro de uma criança que ela tinha um interesse, né, por letras, números, enfim, mas em especial pelo número 3. Se ela pegasse um brinquedo que não tivesse o número 3 ali, né, para colocar em ordem. Então, observar como estão as questões no 7º ponto, sensoriais dessa criança, como ela reage aos estímulos, né, sensoriais que estão ali no ambiente, principalmente no ambiente da educação infantil. E, como eu falei, o 8º ponto, que ele é o mais importante aí para você, que é da área da educação, seja professor, profissional de apoio, estagiário, assistente terapêutico, não importa. Você que está apoiando essa criança. Algo importante de nós olharmos, tá? No ambiente escolar, são os pontos pedagógicos, gente. Porque esse ninguém mais vai falar, é você que é professor que precisa trazer. Então, o nosso relatório não pode ser um relatório dos nãos. Ele não faz, ele não consegue, ele não. Nós temos que colocar o que essa criança, esse aluno, esse adolescente, o que ele faz, o que essa criança sabe fazer, o que ele consegue fazer. Nós, nos outros pontos, no 1, no 2, no 3, comunicação, interação, enfim, está demonstrando barreira. Agora, pensa no ponto pedagógico, que só você, professor, tem o domínio, que você que está com essa criança, às vezes 5, 6, 7 horas por dia, é quem mais ali vai, depois da família, vai passar com essa criança. Então, vamos lá. O que ele sabe fazer, o que ele gosta de fazer, né? No ponto 8, então, dentro do 8, o 8 é grandão, tá? São as questões pedagógicas, o que ele sabe fazer, quais intervenções foram ofertadas, isso é importantíssimo. Quais intervenções nós ofertamos para essa criança? Intervenções pedagógicas, rotina visual, temas relacionados aos objetos que ele tem maior interesse, ou animais, né? Adaptação de atividades, um currículo adaptado, o que foi feito para esse aluno até agora, para que ele avance em relação a essas barreiras. Então, dentro dos aspectos pedagógicos, o que ele sabe fazer, o que já foi proposto como intervenção para este aluno, porque isso, professor, é da sua área, da minha área, só nós vamos poder falar. Pensando na idade série dessa criança, no currículo da educação infantil, no currículo do fundamental, o que está sendo proposto para aquele ano série, para aquela etapa de escolarização? E o que essa criança já faz? O que essa criança precisa de apoio para fazer, né? Quais foram as intervenções pedagógicas realizadas? Isso é fundamental, certo? Todos os outros pontos são importantes, mas desses pontos, a família vai saber falar. Se ele brinca, né? Se ele tem interesse pelo colega, agora, falar do pedagógico é com você, né? Comigo, né? Nós precisamos ter esse papel e esse olhar muito bem fundamentado nas questões pedagógicas, certo? Então, se você ficou até o final desse vídeo, você, olha, tá de parabéns, viu? Você tem um presente para você. Preparei, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Um relatório de um aluno em hipótese diagnóstica, só que ele é fictício, tá? Só que é um relatório que ele está completo com todos esses pontos bem detalhados. Um relatório de 2 páginas apenas, não precisa ser uma coisa extensa, não é um livro, tá? Um relatório com 2 páginas. Ali vão ter todos esses tópicos e exemplos, como se fosse uma criança que estivesse, né, ali em hipótese diagnóstica, certo?
Esse relatório você vai poder baixar, estudar e adaptar aí para a sua realidade, usar ali como modelo, né, para fazer o seu. Então, você baixa e vai adaptar aí conforme você necessita, de acordo com as características do seu aluno, certo? Se você gostou desse presente, está aqui na descrição do vídeo, certo? Se você gostou desse presente, vou te pedir um também, que é se inscrever neste canal, né? Colocar lá nos comentários, peguei meu presente, né? Peguei meu presente, que eu sei que você baixou lá, o relatório, ele ficou bem interessante, ficou muito completo, realmente, tá? E na descrição do vídeo, nós vamos ter também um link do WhatsApp, um grupo de WhatsApp ali silencioso, não se preocupe, mas é só para você ficar sabendo de novos materiais, novas aulas, e nós temos momentos que é um grupo de estudo, tá? Para professores. Então, neste link aqui também você vai poder estudar, né? Entrar nas nossas aulas ao vivo para estudarmos caso, discutirmos, pensarmos em possibilidades de intervenção. Tá bom? Agradeço muito por ter ficado nesse vídeo até o final. Se você conhece um professor que vai precisar fazer um relatório de um aluno esse ano, manda esse vídeo para ele, que certamente vai apoiá-lo, e ele vai poder também baixar o material, tá bom? Gratuitamente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.